Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de março, segunda-feira, da segunda semana da Quaresma. Iniciamos um novo mês e, dentro ainda desta perspectiva quaresmal, somos convidados a viver a reconciliação do coração. E é justamente diante desta perspectiva que a intenção do mês de março que o Papa nos propõe é para que vivamos o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada para saborear a infinita misericórdia de Deus. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, olhando para o Evangelho de São Lucas, nós percebemos que ele nos convida a vivenciar uma dimensão profunda e significativa no que diz respeito ao convívio com o próximo. Primeiro, nós ouvimos de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo aos discípulos e a cada um de nós que devemos ser misericordiosos como o Pai Celeste, como também o vosso Pai é misericordioso. Misericórdia significa olhar para a miséria do coração, o quão miseráveis somos em nossa existência e o nosso coração se sensibilizar por isto. Deus é assim para conosco, Deus é misericordioso, Ele enxerga a nossa miséria e não se afasta. Pelo contrário, Ele vem com o coração disponível para que possamos, com toda certeza, nos voltar a Ele. Por isso, então, São Lucas nos convida a viver isto. São Mateus diz: sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. São Lucas: sede misericordioso como vosso Pai Celeste é misericordioso. Isso remonta a uma tradição que está no livro do Levítico: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Nós somos convidados a nos configurar e a parecer intimamente unidos, ir nos assemelhando ao próprio Deus que nos criou. E assim então, diante desta prática da misericórdia, de um coração que é capaz de se inclinar às misérias de nossos irmãos e irmãs e das nossas próprias misérias, Jesus vai dizer: não julgueis. Nós não podemos ser juízes. Não julgueis, porque sereis julgados. Nós temos em nosso coração justamente esta inclinação, muitas vezes, para ficar julgando. O Senhor nos convida: não julgueis. O juízo, o julgamento pertence a Deus. Nós precisamos viver o amor. Não condeneis e não sereis condenados. Está também assemelhado a esta dimensão, amados irmãos e irmãs, legalista, da lei, do juízo, a condenação. Nós não podemos condenar a ninguém, porque se formos analisar corretamente, a nossa vida muitas vezes também é passível de condenação.
E se Deus não nos condena, nós não podemos condenar a ninguém. Vale lembrar aquilo que diz Jesus à pecadora que estava condenada, então, a ser apedrejada. Quando então Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, os mais antigos, os mais novos que estão, os mais velhos, os mais novos, vão todos embora. Aqueles que queriam apedrejar, não o fazem. Então Jesus se abaixa, tem essa atitude misericordiosa, o seu coração que se inclina à miséria daquela mulher e diz: mulher, aonde estão aqueles que te condenavam? Eu não sei, Senhor. Ninguém te condena? Eu também não te condeno. Então, esse Deus que nos ama e que procura constantemente nos convidar à conversão do coração. Jesus ainda continua dizendo: perdoai e sereis perdoado. Aqui está então uma dimensão como remédio, tanto para o julgamento como para a condenação. Nós somos convidados a viver o perdão. Não faz muito tempo que nós ouvíamos pela liturgia Jesus que nos convidava, por meio da oração do Pai Nosso, a viver o perdão, a manifestar o perdão. Se não me engano, na quinta-feira, Jesus nos ensinava a rezar. Quando rezares, não faça como os mestres da lei, os hipócritas que procuram dizer muitas palavras, mas quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus. E Jesus diz, se não perdoar aqueles que vos ofenderam, também Deus não é capaz de nos perdoar. Nós precisamos viver o perdão. Nós precisamos nos abrir à graça do perdão. O perdão, ele beneficia muito mais a pessoa que está perdoando do que a outra, muitas vezes. É claro, quando a pessoa está vivendo uma situação que sofre pela falta de perdão com outra pessoa que ama, o perdão é libertador, mas não liberta só a pessoa que está sendo perdoada, mas liberta sobretudo quem está perdoando. Quantas pessoas, quantas vezes nós nos prendemos e vivemos aprisionados e como prisioneiros de uma falta de perdão? Peçamos então ao Deus da vida que esta seja a nossa graça especial, viver o perdão. E então Jesus diz: dai e vos será dado. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de ajudar os nossos irmãos e irmãs. E não é só dar alimento, não é só dar dinheiro, é sobretudo viver também a graça. Quantas pessoas precisam de um ouvido para escutar? Quantas pessoas precisam de uma atenção? Nós precisamos dar. Como dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, a mão estendida para a caridade é uma mão que não só oferece, é uma mão que também conquista para si a graça do amor de Deus. E então Jesus continua dizendo: uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada em vosso colo. E aí ele explica o porquê disto. Porque com a mesma medida que medirdes, vós sereis também medidos. Que a nossa medida, que a nossa prática de viver isto que diz então a palavra, seja, sobretudo, a prática do amor. Como diz então os grandes santos, alguns dizem que é Santo Agostinho, outros dizem que é São Bernardo de Claraval que diz esta frase. Agora não vamos discutir quem é, mas então a pergunta que se faz: qual a medida do amor? Ame sem medida. Peçamos ao Senhor esta graça e que diante desta verdade hoje, da palavra de Deus em nossa vida, possamos refletir durante este dia aquilo que nos diz o salmista. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Tome consciência disto. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Por quê? Porque se assim fosse, quem poderia existir? Deus nos ama,
Deus nos quer, Deus nos convida a estar em sua presença. Por isso, façamos ecoar em nossa vida aquilo que o Papa Francisco nos convida para esse mês. Busque o sacramento da reconciliação, busque a confissão, vivencie, portanto, a amizade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.